Olá, olá! Se você chegou aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Clara e se chegou aqui é porque a mensagem é para você. Hoje nós vamos usar meu deck novo, Santa Muerte Tarot. Aproveitar que estamos em outubro, né? E, ai, gente, desde quando eu comecei a ler ele, isso daqui é uma carta tipo capa, tá? Desde quando eu comecei a ler tarô, eu queria um desse. Então, não, vai ser a primeira leitura que eu faço. Eu já fiz uma oração pedindo que a minha espiritualidade trabalhe, né, através desse deck e que seja sempre uma espiritualidade, uma mensagem direta e clara, precisa para quem precisar. Então, vamos lá. Sem mais delongas, enquanto eu falo, você vai escolhendo. Nós temos 3 opções. A primeira opção é a Orgonite de, se eu não me engano, isso daqui é Cianita. A segunda opção é o quartzo transparente. E a terceira opção é o quartzo V. Ai, gente, isso daqui tem tudo. Tem pirita, tem citrino, tá? Aqui também tem pirita, não tinha percebido. Mas também tem pirita, mas é azul, amarelo, né? A cianita azul e o citrino amarelo. Você pode escolher. Eu vou embaralhando aqui porque nunca foi embaralhado esse deck. É muito bom embaralhar ele. Enfim, vamos lá. Vamos começar? Então, primeiro... quem quiser saber informação para leitura individual, tá no link da descrição, tá bom? Então, a primeira, cianita azul. Vamos lá. Querida espiritualidade amiga, amada, companheira, o que as pessoas que escolheram a cianita azul têm que saber agora? Esse é o tema da leitura. O que a pessoa que escolheu a pilha número 1 tem que saber agora. Toda espiritualidade da luz, a espiritualidade amiga. Ótimo. Primeira carta, o Rei de Ouros. Espero que esteja dando para ver. O Rei de Copas, perdão. Vamos para a segunda casa. Eu gostei que tá combinando. Segunda carta. Qual é a mensagem? A Santa Muerte. Que é a carta da morte nesse baralho. Lindíssimo. Ai, gente, perdão. Eu esqueci que eu tô ao contrário, então eu preciso virar ao contrário para vocês. E a estrela. Na verdade, eu vou virar ao contrário e depois eu viro a imagem na edição. Eu acho que vai ficar mais fácil, tá? Porque senão eu não vou conseguir ver. Vamos lá. Rei de Copas. Ótimo. 3 de Copas. Santa Muerte. 2 de paus. Essas cores são lindas. Vamos lá. Próxima. E última. O que a pilha número 1 precisa saber agora? 4 de copas. No fundo do deck, a alta sacerdotisa. Pilha número 1 é o seguinte. O que você precisa saber agora? O que a espiritualidade está querendo te mostrar? A primeira coisa
é que tem muita energia de água, ou seja, muita energia de emoção. Primeiro, novos ciclos. Com a carta da morte aqui, com certeza tem novos ciclos, principalmente com o 3 de paus. Então, o que está no centro da sua leitura é uma necessidade de perceber os novos ciclos que se apresentam. Talvez aqui com esse 3 de paus, o que esteja aparecendo seja uma situação de talvez indecisão. Uma indecisão sobre o que um helicóptero passando. Uma indecisão sobre o que você deveria fazer daqui para frente, né? E aí que, por um lado, a gente tem o Rei de Copas e o 3 de Copas, muitas copas aparecendo na leitura, mas, por outro lado, tem a estrela com o 4 de copas. O que isso me diz? A estrela com o 4 de copas. Talvez você não esteja percebendo o seu potencial, a sua potência de modificação da sua vida, de transformação da sua vida, porque você não está... pode ter sido alguma coisa que passou na sua vida e que agora você... Sabe quando você passa por muita coisa e você consegue superar muita coisa, e aí agora quando você está nessa energia de felicidade, tipo, consegui chegar num patamar... Consegui chegar num patamar agora que eu queria. Só que aí você tem mais coisa para viver, mais coisa para ultrapassar, mais coisas novas, entende? Só que aí são coisas novas que você, com medo, porque isso daqui já estava bom. E engraçado, é o 3 de copas e o 4 de copas. Assim, como se, isso daqui já tá bom. Só que logo no 4 de copas tem uma estrela. Então é como se fosse assim. E no fundo do deck tem a alta sacerdotisa. Então o que parece o que tá parecendo é assim: você tá resistindo uma mudança e você já sabe o que você quer fazer, você já sabe qual que é o seu futuro, o que você quer fazer e tudo mais, mas você tá resistindo isso por conta de um medo que você tem de perder o que você já conquistou. E aí, vou pedir um conselho para vocês, porque aqui eu vou te mostrar o problema, mas eu vou te mostrar a solução também, tá? Nada de ficar só falando o que tá de ruim, mas parece que é essa resistência à mudança justamente por conta dessa felicidade que você já tem. E aí eu tô ouvindo assim, não precisa ter medo de você conseguir algo muito bom, né? Não precisa ter medo de você superar o que você já tem. Mas vamos ver o conselho. Conselho. Ótimo. 7 de paus. Que coisa, né? E no fundo, o 2 de ouros. Veja bem, isso daí só vai trazer confusão e conflito com você. Eu adoro essa carta porque ela tem, se você for parar para olhar, tem uma caveira aqui em cima, né? Tem uma caveira. É como se fosse um emaranhado de situações, mas o mais incrível é que esse emaranhado por aqui, ele tá livre, tá limpo, né? O caminho tá limpo. Então pode ser que você esteja vendo uma situação que na verdade não existe, porque aqui tá limpo, tá fácil de você passar. Então eu acho que o conselho, eu sei que o conselho para você agora é: observe o conflito, porque esse conflito quer dizer alguma coisa, mas não ache que esse conflito é real. Pode ser uma questão de perspectiva, pode ser uma questão de... E aí, quando eu falo em conflito,
pode significar, por exemplo, essa dificuldade sua de querer, pode ser até um impedimento de você ter ambição, sabe? Tipo assim, eu não posso querer demais, porque eu tenho que ser grato, né? E aí aqui, o que tá falando para mim isso daí te mostra uma coisa, mas ainda assim seu caminho tá livre, seu caminho tá possível de você passar. Não é que não tem nada de dificuldade para passar nem nada disso, mas você consegue passar por esse caminho e conseguir mais, e existe uma necessidade de transformação, porque entre o Rei de Copas e a estrela, cara, é tipo assim, é óbvio que é ótimo ser um Rei de Copas, é ótimo ter sua emocional estável. Só que é uma estrela, sabe? A estrela é uma carta que significa mudança, é uma carta que significa você plantar e colher, mas também é uma carta de transformação e de reconhecimento. Reconhecimento pelo seu esforço. Nessa carta da estrela eu gostei muito porque dá para ver a parte de baixo, né? E aqui, eu não sei se vai dar para ver, aqui é uma flor de lótus. E caso você não saiba, a flor de lótus, apesar dela ser linda, 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 ela consegue brotar e ela consegue crescer muito bem em lugares com muita lama. Não é lugar podre, mas é lugar com muita lama. Então, o que está falando aqui você é essa estrela, você consegue superar aquilo que você já conquistou. Você só não pode perder essa perspectiva de que esse conflito aqui é um conflito que existe para te mostrar que o caminho está muito mais livre do que você imagina. Tudo bem? É uma mensagem rápida. Eu pretendo postar todo dia. Então, se você gostou, né? Por favor, comenta aí se você gostou ou não. Então, essa foi a primeira opção. Vamos agora para a segunda opção. Segunda opção, quartzo transparente. Eu espero que dê para enxergar aqui. Sejam muito bem-vindos. Para você que escolheu, se você continua da primeira pilha, fique à vontade, né? Mas se você escolheu a segunda opção, como eu disse, essa é uma leitura de... A espiritualidade vai falar o que ela quiser com você. Então esteja disponível e disposto a ouvir o que ela tem para dizer. Tudo bem? Tudo certo? É a segunda opção, a segunda pilha do quartzo transparente. Vamos ver o que a espiritualidade quer falar para quem escolheu. Ótimo. Eu vou pegar só a primeira. Se essa carta quiser sair novamente, ela pode sair. Porque como o baralho é novo, algumas cartas ainda estão muito aderidas às outras e era o sol que vem depois da lua. Primeira carta, lua. Qual que é a mensagem para a segunda? Tá vendo? Novamente saiu. Isso também pode ser alguma coisa, mas vamos lá. Primeira carta, a lua. Segunda carta, o 6 de ouros. Eu amo essa carta da lua. Mensagem para quem escolheu. Muito obrigada. 3 de paus também. Se você ficou da primeira pilha, você já viu essa bonitinha. Se não, se você se sentiu em dúvida em ver a primeira pilha também, sinta-se à vontade, que pode ter alguma mensagem lá para você. Mensagem, a lua. O pajem de paus. Mensagem, gostei. 3 de ouros, eu adorei essa carta do 3 de ouros. Deixa eu colocar mais pra cá. Eu não sei se tá dando pra ver, porque o celular tá do outro lado, tá? A câmera gravando.
Do 3 de paus para a segunda pilha, o mago. E o As de copas, eu já vou tirar logo. Não, depois eu tiro. Depois eu tiro o conselho. Vamos lá. Para quem escolheu a segunda pilha, a pilha do quartzo transparente, você recebeu como mensagem a lua, o 6 de ouros, o 3 de paus, o pajem de ouros, o 3 de ouros e o mago. O que caiu de paus e água no primeiro, caiu de ouros no segundo e paus também no segundo. Mas vamos lá. A lua, eu achei incrível porque essas duas estão cruzando, né? A lua com o mago. E olha só que bonitinho que essa carta. Mas principalmente ela olha o reflexo dela e o reflexo da lua. Tem um caranguejinho e tudo mais, mas aqui tá falando de reflexão. O que eu gosto dessa carta do mago, e eu vou explicar para vocês porque que eu tô pulando de uma para outra, é que aqui tem escrito will, que pode significar várias coisas, mas principalmente vontade ou desejo. Né, quando você escreve um testamento, não sei por que veio essa expressão, em inglês você fala que você escreveu um will, né? Um testamento também, ou seja, eita ferro, significa vontade, a sua vontade enquanto vivo de deixar as coisas para os mortos. O deck totalmente da Santa Muerte. E por que eu tô falando isso? Cara, existe um desejo, tá? E o engraçado é que a primeira pilha caiu na mesma posição, se eu não me engano. Na verdade, esse estava aqui, né? Mas enfim, existe um desejo e existe um planejamento na sua vida nesse momento. O 6 de ouros com 3 de ouros fala que é algo que você quer criar. Não estou falando de cocriação, eu estou falando de algo que você queira criar. Como assim? Um negócio, uma arte, um trabalho, fazer um curso, qualquer coisa que seja no plano material para você criar, é isso que está falando aqui. E a lua com pajem de paus. E o pajem de paus cruzando com o 3 de paus. O que está falando? Basicamente, é um momento de cocriação. No fundo do deck temos o As de copas e logo depois o 6 de paus. Então, o que basicamente está falando? Aquilo que você está colocando a sua energia, que você está colocando o seu planejamento, aquilo que você está realmente fazendo para dar certo, vai dar certo. Ai, claro, não é real, é real. E se você chegou aqui da primeira pilha, porque você pensou, não, eu vou olhar a segunda porque talvez tenha alguma mensagem. A mensagem é essa. Se você tirou o medo e você, né, da primeira pilha, se você tirou o medo, você tá focado nisso, você tá querendo isso, vai dar certo. Porque não tem como dar certo. Tem uma frase aí da neurociência que fala que tudo feito com consistência é possível de ser conquistado. Não tem um negócio desse? O cérebro que faz tudo com consistência consegue qualquer coisa? É basicamente isso que tá querendo dizer. Tá bom? Então, nós temos uma energia muito boa. Tá, e essa lua, o que tá querendo dizer? Cara, a lua pode significar muitas coisas, porque eu sei que pode ter gente que lê, né, o tarô, e eu sei que a lua, ela pode mostrar algo que está oculto. Normalmente tem esse sentido, mas o que eu acredito nessa leitura é que a lua tá mostrando não algo no sentido, isso está oculto, mas no sentido de... existe uma conexão com seus sentimentos, principalmente com esse As de copas, existe uma conexão dos seus sentimentos e ele tá regando, né, os ouros, né, porque os ouros nesse baralho são as caveirinhas, mas ele tá regando isso com água, óbvio, que é o quê? O sentimento, a lua, pá e tal. Então, basicamente, qual que é o conselho? Continue, tenha consistência, planeje,
tem um planejamento melhor, né? Não sei porquê, talvez porque aqui no bico desse pássaro, não sei qual é esse pássaro, mas tem escrito o Projetos de Virtude no livrinho. Projetos de virtude. Então, planeje, faça um planejamento de, olha, eu quero fazer tanto, tipo, principalmente com metas, mas assim, eu tenho uma empresa, eu vou fazer um cronograma do que eu preciso fazer. Eu vou começar alguma coisa que eu quero muito fazer. Eu vou planejar para eu conseguir saber o que eu tenho que fazer a cada dia. Entendeu? Vai dar certo. Vamos pegar um conselho? Como eu disse na primeira pilha, eu vou repetir, eu pretendo postar todos os dias, então as leituras vão ser um pouco mais curtas, principalmente porque essa é uma leitura de né, o que a espiritualidade quer falar. Se você quiser fazer uma leitura individual comigo, tem todas as informações no link na descrição. Conselho para pilha 2. Ótimo. 2 de copas. O As de copas vindo aqui. Mas, enfim, né? Calma. Vou botar aqui. Atrás está o enforcado. Olha só. Eu peguei porque, né, já tava aqui. 2 de copas. Lembra que eu falei do sentimento aqui? Essa daqui é a confirmação. E qual que é a confirmação? É algo que vai... Pode ser que alguém aqui vai encontrar uma parceria muito boa, ou que vai começar um negócio com o marido, mas aqui tá falando muito mais de... Como é que fala? Fulfillment. Você se sente preenchido emocionalmente com isso que você está querendo criar. Entende? Então o conselho é: continue, aproveite o caminho. Se planeje, aproveite o caminho, e principalmente com essa carta aqui, com esse livrinho aqui dos Projetos de Virtude, é isso que eu ia falar. Tem um livro chamado Comece pelo Porquê. Eu ainda não li, eu não sei se é bom, mas eu vi esse livrinho aqui e eu lembrei desse livro e eu senti de falar com vocês, então talvez pode ser um conselho. Comece pelo porquê e não se esqueça qual que é o motivo de você estar fazendo isso, tá bem? Eu espero que você tenha gostado. Como eu disse, é uma leitura mais curtinha. Se você quiser uma leitura individual, fica à vontade para entrar em contato no link abaixo, certinho. Então vamos, se você vai parar por aqui, até mais. Se não, vamos para a pilha número 3 do citrino. Você que escolheu a pilha número 3 do citrino, seja bem-vindo. Essa é uma leitura que, se chegou para você, é para você, tá bom? Se não fizer sentido, pode ser que faça sentido depois. Eu não vou falar, não, porque não é para todo mundo. Chegou para você, é para você. Toma que é seu. Tá bem? Vamos lá. Pilha número 3. Opa. O que é espiritualidade? Pilha número 3 tá danada, hein? O que é espiritualidade? Quer dizer para quem escolheu a pilha número 3, orgonite de citrino. O que a espiritualidade quer falar para a pilha número 3, orgonite de citrino? Como eu falei nas outras pilhas, é um deck novo, então ele tá vindo com as outras cartas seguradas. Eu só vou pegar a primeira, tudo bem? Se as outras cartas quiserem aparecer, como já apareceu de novo em outra leitura, na mesma leitura, né, mas em outro momento, a carta tá livre para aparecer. Tá bom? Então, a primeira carta, 7 de copas. Qual é a mensagem da espiritualidade? Essa daqui já não é igual, mas eu vou deixar assim mesmo, tá? 5 de ouros. Eu já sei, eu já entendi, daqui eu já entendi, mas já. Mensagem da espiritualidade para quem escolheu a pilha número 3. E a energia, calma, não sai, só porque você viu o 5 de ouros. Não saia da leitura.
Rainha de Copas, se você veio das 2 primeiras pilhas, na verdade da primeira pilha, seja muito bem-vindo. Tá? Talvez faça sentido você ir na primeira também, para você ver a mensagem, porque pode ressoar, mas só se você quiser. 7 de copas. 7 de copas. 7 de ouros. Ai, que lindo. 5 de ouros. 5 de ouros. 9 de paus. Pajem de copas. E 3 de espadas. Os amantes. Ótimo, vamos lá. Se você veio da primeira pilha, isso daqui pode ser uma confirmação. Se você não veio, a primeira mensagem pode ser interessante. Com certeza é interessante para você, tá bom? Vamos lá. 7 de copas, 5 de ouros, pajem de copas, 7 de ouros, 9 de paus e 3 de espadas. Deixa eu só ver se tá gravando. Tá gravando. E dá pra ver tudo, ótimo. Que tá do outro lado mesmo. Aí, vambora. Pilha número 3. O que é que tá acontecendo aqui, meu amor? Lindeza. 7 de copas e 7 de ouros. A sensação eu tento uma coisa, não dá certo, eu tento outra coisa, não dá certo, eu tento outra coisa, não dá certo. E isso, cara, tá cansando. Tá cansando porque, primeiro, preciso de dinheiro. Segundo, tô cansada. Porque se toda vez que eu tento alguma coisa dá errado, não vou ter mais energia para fazer absolutamente nada. Eu não tenho energia. Ah, perdão. Que engraçado, isso daqui é um 9 ou 6? É um 9, é um 9. Por que eu confundi achando que era o 6? Entendi por que eu confundi achando... Não, eu vi e falei que era 9. Olha só, eu vi e falei que era 9. Depois eu falei, não, é 9. Não, peraí, será que é o 6? Não, mas é um 9. É um 9. 9 de paus. O que acontece? Por que eu me confundi? Por quê? Porque ela ainda assim, para quem já viu um tarô, eu vou tentar editar aqui, colocar o tarô do Waiter Smith. O 9 de paus é alguém que está cansado, né? Alguém que está exausto, alguém que está quase derrotado, assim, né? Mas fazendo uma barreira, né? Como se fosse assim, criando muros, né? A imagem é assim. E aí, quando a gente olha para essa carta aqui, ela não tá tão acabada assim, né? Ainda mais com 5 de ouros aqui. E aí, por que eu tô falando isso? Por que eu confundi? E por que me veio o 6 de paus? E eu sei que não é o 6 de paus, mas por que eu confundi com o 6 de paus? Porque é essa atitude da carta que está aparecendo na carta que vai fazer você conseguir o que você quer. E eu sei que é difícil falar isso quando está nessa situação, mas a primeira coisa que está pedindo é persistência. Tá? A primeira coisa que a sua leitura está pedindo, que a espiritualidade está pedindo para te falar tenha persistência. Se você não viu a primeira e a segunda opção, eu tô ouvindo. Veja, depois dessa daqui, você volta ao vídeo todo e assiste todas. Por quê? Com esse 3
de espadas e o pajem de copas e com os amantes, o que parece ou você teve uma decepção muito, assim, é uma decepção, você pode estar passando por uma situação difícil no seu profissional, porque tem muito, na verdade tem muita mistura, né, porque tem 2 de ouros, tem 1 de paus, tem 2 de copas, tem 1 de espada, então assim, é uma leitura de elemento com os elementos equilibrados. Mas a questão toda que eu tô vendo é assim, foi algo que aconteceu no sentido emocional, então pode estar se referindo a uma situação com pessoas, com certeza, porque também tem muita pessoa aqui, né? Então, assim, alguma coisa aconteceu que te deixou assim, óbvio, relacionado à sua emoção, seu emocional. Então, talvez você esteja sentindo como se nada valesse mais a pena para você prosseguir na sua vida, que o 5 de ouros, ele tá caminhando. Mas, o que tá falando, que tá pedindo é persistência. Não largue tudo. Por quê? Você tem... E aqui, ó, para quem viu a primeira leitura, por favor, veja a primeira leitura depois disso daqui. Os amantes é uma chave que vem. Eu sei que não é o significado convencional dos amantes, mas nessa leitura o que está vindo é: você vai encontrar a saída que você precisa. Como? Fazendo. Observa as cartas. Aqui ele está segurando a copa. Aqui ele está contando. Aqui ela está cortando. Aqui ele está andando. Aqui ela está como se estivesse bebendo da taça. E aqui é um tirando a espada do outro, né? Ele não tá enfiando, ele tá tirando, tá? Então, assim, o que tá falando? Você vai conseguir ultrapassar essa situação difícil, porque é difícil sim, e eu não vou ficar aqui falando, porque você tem que melhorar o seu emocional, você tem que pensar positivo. Eu não vou fazer isso, porque eu sei como que é difícil, tá? Não é uma situação só de pensar positivo, porque você está realmente fazendo tudo o que você pode. Mas, primeiro, não desista e não pare, porque vai chegar. E o que eu tô vendo aqui é que tá vendo que a chave vem do céu, aqui é outra pessoa que tá ajudando a tirar. Vai vir a ajuda necessária para a sua situação de agora. Você vai ter a ajuda necessária para a sua situação que você está passando. E aí, como eu já disse nas outras cartas aqui, a gente não fala só a parte ruim, a gente não dá só o diagnóstico, a gente dá a solução. Eu sempre tirei nas outras leituras uma carta de conselho, mas aqui eu vou tirar 3, para saber o que você pode fazer, ou o que a espiritualidade tem de conselho, ou o que a espiritualidade quer que você faça, ou o que a espiritualidade vai fazer. Porque às vezes você não precisa fazer nada além do que você já está fazendo. Assista a segunda pilha com certeza. Então, qual é o conselho para a terceira pilha? Qual é o conselho? O que a terceira pilha precisa fazer? 6 de copas. 6 de copas. Ai, eu amo! Eu amo a espiritualidade quando ela fala e ela responde. E ela responde na cara. Você lembra que eu falei? Ai, gente, vocês viram que eu não escolhi. Vocês viram que eu não escolhi. Olha quem saiu. Ai, eu vou até chorar. 6 de paus. Último conselho. Último conselho. A canceriana fazendo leitura não tem como, é assim mesmo. Ai, último conselho. 4 de paus. Ai.
Ás de ouros. Cara, chorei. Não tem como fingir. Não tem como fingir. Eu tô até arrepiada. Não tem como fingir. Vamos lá. 6 de copas, 6 de paus e 4 de paus. Qual que é o conselho da espiritualidade? Eu falei que eu não ia falar de pensamento positivo, mas o que eles estão pedindo é para você realmente... Deixa eu beber um café. É realmente para você sentir como se você já tivesse aquilo. Então, nossa, tá difícil, eu sei que tá difícil, mas eu consigo, eu vou conseguir, eu já consegui. Isso já está no meu caminho, isso já foi manifestado. E você sempre se lembrar que você não vê, a realidade é 0,0001%. Isso que você tá vendo, o material, é 0,001%. Você não consegue ver que isso já está feito, mas isso já está feito. Você viu no começo da leitura que eu falei, esse daqui é o 6 ou é o 9? Não, esse daqui é o 9, porque eu vi todas as cartas hoje, eu me conectei com todas as cartas hoje, e eu vi, o deck chegou hoje, né? Então, assim, eu vi todas as cartas e eu vi o 6 de paus. Só que eu achei que fosse, eu falei, não é, por que eu tô confundindo? Por quê? Porque é isso daqui, é essa persistência que é o que está aparecendo na carta, é essa persistência que vai fazer você chegar nesse 6 de paus, na vitória, no reconhecimento. Então, o que está pedindo? Está pedindo para você persistir, para você não parar. Mudar, modificar essa situação, desse pensamento de eu não sei o que eu faço, tem muita coisa acontecendo, vou tentar vou tentar outra, etc tal, para eu sei o que está acontecendo, eu já decidi, eu sigo a minha intuição, eu sigo o meu emocional e eu vou conseguir aquilo que eu quero, né? E aí vem. Por que vem? Porque vem. Porque é o emocional junto com o físico. Porque a manifestação você tem que fazer também. Você tem que... Né, o que está me vindo é um pão. Para você fazer um pão, você amassa, mistura, coloca os ingredientes e você espera ele crescer. E aí depois você torna a fazer o jeito dele e coloca no forno. Então, assim... Sabe quando você tá num carro, ele tá parado e você dá uma acelerada muito rápida e você sente o seu corpo ficando para trás, a famosa inércia, né? É isso daqui. Essa situação sua é a inércia de quando você arranca com um carro muito rápido e o corpo tá tentando permanecer no mesmo lugar. Por quê? Eu não sei. Talvez essa velocidade que você esteja colocando, porque tem, agora sim, tem bastante carta de paus, essa velocidade que você está colocando é tão rápida, é tão diferente do quanto você estava antes, que parece que você está ficando para trás. Parece que as coisas não estão andando. Só que estão. É porque aquilo é o 0,001%. E você não está conseguindo perceber, talvez por esse sentimento, porque é óbvio, quando a gente está vendo que a gente está ficando para trás e que o que a gente está fazendo não está causando ou gerando os resultados que a gente gostaria, a gente tende a se desesperar. E eu estou falando isso por experiência, eu sei disso, então não é julgamento, é uma constatação. E aí, o que a espiritualidade vai fazer? Ai, que bonitinho. Ai, gente, não tem como. O Ás de ouros. Ainda bem que eu não tô gravando. Eu não passei maquiagem, nada disso. Minha cara tá um horror. Mas ainda bem, porque não tem como não se emocionar. Tipo assim... A cara tá me zoando também.
é um ás de paus, uma rainha de copas, e aqui não é no sentido de rainha de copas, aqui é a espiritualidade te entregando esse acalento emocional. Tá vendo ela entregando o coração? Não é a carta, é a espiritualidade te entregando isso, mas o ás de ouros vai vir uma oportunidade, uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de mudança que não é que você não espera, mas vai ser inesperado. Não é que você não saiba que... E o mais incrível é isso. Eu tô ouvindo assim, não é que você não saiba que vai acontecer. Porque por tanto esforço que você colocou, com certeza isso ia acontecer em algum momento. Sabe? Com certeza isso tinha que acontecer em algum momento. Mas é porque assim... Sabe quando você... Olha só, é isso que eu tô vendo. Você vai estar na cozinha e vai chegar uma mensagem. Você vai estar pegando água e vai chegar uma mensagem. Tá entendendo? O inesperado é tipo assim, não é que você não soubesse que isso ia acontecer em algum momento. É que o momento vai ser assim, saí do banho, peguei o celular, uma mensagem com essa oportunidade. E eu vou começar a chorar também. Ai, Senhor. Entendeu? Não desista de jeito nenhum. Não desista. Vá ver as outras opções, por favor. Que você vai entender o que eu tô querendo dizer sobre a energia da sua leitura e o que tá por trás. O que é o 0,0001%, que é o que você tá vendo, que é o que você tá sentindo, que é isso daqui. E todo o resto é o que tá nas outras leituras, tá? Ai, Clara, mas eu não escolhi as outras leituras. Não faz mal. Eu tô sentindo, eu estou ouvindo que você precisa ouvir, porque aquilo também é pra você. Tá bom? Muito obrigada pela sua companhia e pelas lágrimas. E até a próxima.